Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel. Vou dar um auxílio para vocês na resolução das atividades de Sociologia voltadas aí para alunos de terceiro ano do PET. Estamos no volume 3 da semana 3 e o tema da aula de hoje é o movimento negro, ok? Antes de dar continuidade, porém, peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, deem uma olhada ali nas nossas redes sociais para poder ficar sabendo das novidades e acompanhar o envio de aulas e as explicações da nossa excelente equipe, ok? Vamos lá! Então, pessoal, na aula de vocês, no material que vocês têm à disposição, existe um texto bastante amplo a respeito das várias facetas do movimento negro ou dos movimentos negros ao longo da história brasileira, certo? É exposto ali um tanto desse contexto histórico triste que a população negra, composta ali de descendentes desses africanos em geral, que foram escravizados, e colocados em condições históricas e sociais horríveis, tanto ao longo do período colonial, quanto também no período imperial e até na República. Porque, afinal de contas, né, você não elimina uma mentalidade tão rapidamente quanto você elimina uma lei de escravidão. Então, as perspectivas preconceituosas diante de negros e negras continuaram ali por gerações e gerações, e até hoje a gente colhe muito dessas consequências aí de um passado histórico e social bastante ruim e um presente muito violento, muito triste, que precisa ser mudado. Vamos dar uma olhada então nas atividades? São expostas aí algumas para vocês e eu pretendo ajudá-los na explicação e resolução delas com minhas sugestões, ok? Vamos lá então, pessoal. Atividade 1. Questãozinha do Enem. Lembra? Primeiro a gente lê aqui embaixo, ok? A alteração legal no Brasil contemporâneo, descrita no texto, é resultado do processo de... Então, alteração legal não é tipo alteração bacana, é alteração da lei, ok? Então, a alteração da lei no Brasil atual, contemporâneo, é resultado de um determinado processo. Vamos ler sobre que lei que está se falando. A demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos no que diz respeito à educação passou a ser particularmente apoiada com a promulgação da Lei 10.639 de 2013, que alterou a Lei 9.394 de 96, estabelecendo, olha aí, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas. Então, pessoal, olha que interessante. Em 2003, foi aprovada uma lei aí, uma mudança na legislação, impondo aí a necessidade de você estudar em todos os currículos do Brasil a história e a cultura, e as culturas, né, claro, afro-brasileiras e africanas, certo? Essa foi uma conquista de mudança de lei, mas cuidado! É sempre bom lembrar que por trás da mudança da lei também existe todo um conjunto de discussões e pressões para que essas coisas aconteçam. Então, o título da aula é para te dar essa dica também. O movimento negro, ou os movimentos negros existentes no Brasil há vários e várias décadas e séculos, talvez, o movimento negro vem pressionando os nossos líderes, os nossos legisladores e também, claro, o movimento negro, os movimentos negros, vem elegendo representantes políticos para buscar mudanças sensíveis e mudanças drásticas, importantes, dentro da sociedade e na política brasileira. Pensem comigo, somente em 2003 foi colocada a obrigatoriedade
do ensino de história e cultura afro-brasileiros e africanos, né? Será que não era importante estudar uma parte importante da nossa origem histórica e social? Será que antes não tinham pensado que era interessante estudar não só a história europeia ou a história dos nativos aqui da América, mas também a história desse grande contingente populacional? O Brasil, que tem a sua população de mais de 50% entre negros, pardos e tal. Será que não era importante estudar a história dessa metade da população? Pois é. Então, a alteração legal no Brasil contemporâneo é o resultado de um processo de aumento da renda. O texto diz isso? Não, nada a ver uma coisa com a outra. B. Mobilização do movimento negro. C. Melhoria da infraestrutura escolar. Ampliação das disciplinas obrigatórias. Foi criada uma nova disciplina. E. Politização da universidade pública. Não, pessoal. Minha sugestão de resposta para vocês é essa. Letra B. Essa mudança na lei foi o resultado de um processo de mobilização, de união, de pressão do movimento negro. Ok? Vamos para a atividade 2, então, pessoal. O movimento negro no Brasil, embora exista de fato desde a colônia, teve seus avanços reais constituídos em políticas públicas a partir dos anos 1990. Sobre as bandeiras, as ideias, ações afirmativas e conquistas desse movimento, é incorreto afirmar que: letra A. Tornaram possível a obrigatoriedade do ensino de história e da cultura afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio? Não. A gente viu na questão anterior, a letra A está certa. E a gente está buscando a incorreta. B. Pretendem contribuir para diminuir a distância socioeconômica entre negros e brancos no Brasil. E um dos mecanismos para que isso ocorra é a instituição de cotas para negros na universidade. Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto na vida de vocês, existe sim um padrão proporcional na população brasileira em que brancos, em geral, possuem uma renda média mais alta, por exemplo, do que negros, certo? Então, existe uma distância socioeconômica entre negros e brancos. Um pouco da ideia de cotas é isso também, certo? Possibilitar para os negros um alcance aí de determinadas profissões e da educação mesmo, de fato, que pode levar a uma diminuição dessa distância socioeconômica, com mais negros ocupando alguns cargos importantes? Então, letra B faria sentido na minha visão. Lembra, a gente está buscando a incorreta. A e B me parecem certas. Letra C. Relacionam-se a um movimento de políticas de identidade étnico-racial que denuncia a democracia racial brasileira como um mito. E aí? Sim, relacionam-se com o movimento de políticas de identidade étnico-racial, tem vários, tem envolvido as populações indígenas, as outras populações também no Brasil. Denuncia a democracia racial brasileira como um mito. Essa é uma perspectiva de Gilberto Freire, que depois vocês podem até buscar, mas que é uma perspectiva aparentemente enganosa, conforme o movimento negro percebe, também Florestan Fernandes e outros sociólogos. Ok? Então a C também me parece correta. Indo para a D, então, pretendem indenizar economicamente os descendentes de escravos negros no Brasil. A ideia do movimento negro é essa? É buscar uma indenização histórica, uma grana preta e uma grana monstruosa para poder indenizar a escravidão? Pelo que eu entendo, e pelo que a Federal de Uberlândia entende, pelo que eu vi no seu gabarito, a letra D é a incorreta. Ok? Vamos lá então, pessoal. Atividade 3. No texto, são comparadas duas organizações do movimento negro brasileiro.
criadas em diferentes contextos históricos. O TEN, ou TEM, em 1944 e o MNU, em 1978. Ao assumir uma postura divergente da do TEM, o MNU pretendia. Vamos lá, então reparem, mesmo entre os vários movimentos sociais existem discussões e debates. É normal. Isso acontece nas várias esferas da sociedade, nas várias esferas de convivência das pessoas. Discussões e debates são importantes e saudáveis, ok? E o movimento negro, ou os movimentos negros, não são diferentes. Então vamos lá. O movimento negro unificado distingue-se do teatro experimental do negro por sua crítica ao discurso nacional hegemônico. Isso é, enquanto o TEM, o tal teatro, defende a plena integração simbólica dos negros na identidade nacional híbrida, o MNU condena qualquer tipo de assimilação, fazendo do combate à ideologia da democracia racial uma das suas principais bandeiras de luta. Visto que, aos olhos desse movimento, a igualdade formal assegurada pela lei entre negros e brancos e a difusão do mito de que a sociedade brasileira não é racista teriam servido para sustentar ideologicamente a opressão racial. Então esse texto aqui revela uma divergência entre o teatro experimental do negro e o movimento negro unificado. Para um deles, a democracia racial pode ser uma realidade, aparentemente. Para o outro, a ideia de democracia racial é um mito que favorece a continuidade da opressão racial. Joia? Pois bem, pessoal, voltando à pergunta, ao assumir uma postura divergente da postura do TEM, esse movimento mais antigo que parece defender a democracia racial, o MNU pretendia, vamos lá, letra A, denunciar o governo brasileiro e decretar a igualdade racial? Letra B, denunciar a permanência do racismo nas relações sociais? Letra C, contestar a necessidade da igualdade entre negros e brancos? D, defender a assimilação do negro por meios não democráticos? E, divulgar a ideia da miscigenação como marca da nacionalidade. A letra E não faz sentido porque ela faz parte desse argumento de democracia racial. Então a E também estaria fora. Na minha perspectiva, portanto, a alternativa correta seria a letra B, certo? O TEM pensava de uma maneira, o MNU de outra. O MNU, na sua perspectiva, queria denunciar a permanência do racismo nas relações sociais. Ok? Joia, pessoal! Finalmente, então, indo para a nossa atividade 4, a atividade final, pede de vocês uma pesquisa e a leitura do material para a produção de um texto. Vamos lá, então, pessoal. O racismo estrutural produz um ambiente hostil para a população negra e muitos são os obstáculos para que ela consiga construir uma vida digna e segura. Então, segundo a perspectiva do texto que vocês têm aí em mãos e a perspectiva de alguns dos sociólogos estudiosos do tema, existe uma permanência de racismo não somente ali na mentalidade das pessoas, não somente ali por conta de existência de lei A ou lei B, mas por conta da continuidade de algumas perspectivas negativas sobre o negro, por conta, por exemplo, de como as instituições do Brasil, principalmente as instituições repressivas, justiça, polícia e tal, tratam negros e brancos. Então, o argumento do racismo estrutural envolve uma continuidade do racismo, não numa lei, mas num conjunto de costumes das pessoas, de continuidade de algumas piadas, de criação, inclusive, de jovens
por pais que ainda continuam com alguns desses valores racistas e até por instituições que ainda continuam com algumas práticas bem reprováveis. Então, em suma, isso seria o tal racismo estrutural. De acordo com a sua leitura desse capítulo, que fala sobre esse argumento e outras coisas, escreva o que você entende como sendo o principal objetivo da política de cotas, ou seja, essa reserva de vagas aí para pessoas negras, indígenas, de baixa renda e vindas de escola pública nas universidades públicas do país. Se necessário, faça uma pesquisa a respeito das cotas para responder essa questão. Então, existe uma política pública aí de cotas. De fato, vocês observam aí em processos seletivos de vestibular, Enem, a existência dessa reserva de vagas. O texto, como sempre, é um texto seu, baseado na leitura do capítulo. Então, juntando um pouco dos conhecimentos sobre o assunto, do que está no material de vocês, seguem algumas sugestões, ok? O texto é seu, é baseado na leitura do capítulo, mas é seu. Então, a minha sugestão envolveria o seguinte, pessoal. Primeiro, tenta no seu texto observar essa questão histórica do racismo estrutural e até também essa questão histórica do tratamento dessas populações indígenas também, um tratamento horrível ao longo da história, certo? Populações que foram excluídas, populações que foram maltratadas, certo? E a herança, pessoal, não é só a herança de dinheiro. Recebe-se também, de certa forma, herança da opressão que a sua família no passado recebeu. As faltas aí de oportunidades, a perspectiva negativa que a sua família teve, acaba sendo herdada, de certa forma, por você na sua condição social, por exemplo. Certo? Então, a necessidade de romper com esse padrão aí pode ser um ponto para você trabalhar no seu texto. Então, observar a questão do passado escravista, a colonização portuguesa, que imprimiu ali bastante coisa ruim, não só nos africanos, mas nos indígenas também. Você poderia citar a continuidade do preconceito contra negros na mentalidade social, então os vários atos de racismo, como a gente pode observar, até na mídia isso aparece, ok? Você poderia mencionar também, a respeito das cotas, né, a necessidade de romper com o padrão de pequeno percentual de negros em posições de poder, o pequeno percentual de indígenas também nessas posições de poder, tipo cargos de alto salário, tipo cargos políticos, certo? A formação universitária é só um passo, eu sei. Depois de ter o diploma na mão, você tem todo um rumo pela sua frente. Entretanto, é um fato também que a formação universitária, em termos de mercado de trabalho, poderia abrir algumas portas. E aí, daqui a 20, 30 anos, termos um percentual um pouco maior de médicos, advogados, professores, professoras, enfim, profissões aí de ensino superior, ocupadas por indivíduos aí que historicamente não tiveram tantas oportunidades assim. Então, pessoal, além, claro, da profissão, você poderia citar a importância do diploma, a importância da formação universitária para a formação humana. Afinal de contas, você não vai para a universidade só para poder aprender uma profissão, mas também para poder formar-se enquanto ser humano, nos debates, nos conhecimentos plurais que a gente toma contato quando está no ambiente universitário. Então é uma questão até de humanidade também e formação dessas pessoas que ressalta aí a importância da formação universitária para todos, ok? Também acredito ser importante mencionar a questão da representatividade, né, pessoal? Representatividade tem a ver com o quanto essas populações representam hoje
né, nessas posições de poder. Então pensa em todos os jovens e crianças que, sendo negros, sendo pardos, sendo indígenas, quantas referências eles possuem de pessoas que são da mesma origem ou de origem parecida com elas que tiveram sucesso. Quantos ministros do Supremo Tribunal Federal, quantos juízes no seu entorno são negros ou indígenas? Quantos? Quantos atores ou atrizes nessas principais produções que a gente vê, que a gente tem contato, quantos deles ali, estrelas de cinema, são negros? Quantos são indígenas aqui no Brasil? Entende? Então, ampliar a representatividade dos negros e indígenas poderia ser também ali um ponto para você mencionar no seu texto. Até porque, como diz o segundo ponto aqui, isso acaba encorajando as novas gerações, né? Aquela criança, aquele jovem vai ter meio que em quem se espelhar, ok? A ideia, portanto, do principal objetivo dessa política de cotas, na minha sugestão, seria a construção de uma nova herança social e de novas referências para todos na sociedade brasileira, ajudando, portanto, a desconstruir esse racismo estrutural. Joia, pessoal? Então é isso. Muito obrigado pela sua presença. Se você gostou, dá um joinha aí, faz um comentário. E é isso, pessoal. Bons estudos a todos. Um abraço.